Fala meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. E nesse vídeo a gente vai fazer um comentário sobre uma postagem que eu fiz no Story, que foi sobre a ordem da musculação e do treinamento aeróbico, e lá eu coloquei o treinamento aeróbico entre aspas. Antes da gente falar sobre a ordem, a gente vai comentar um pouquinho sobre o porquê que eu coloquei esse aeróbico entre aspas. Bem, por muito tempo as informações que a gente vinha recebendo é que cada modalidade tinha uma exclusividade de sistema de energia. E só para relembrar, a gente tem 3 sistemas de energia, 2 são anaeróbicos e 1 é o sistema oxidativo ou sistema aeróbico. O que acontece é que esses sistemas eles funcionam por sobreposição, ou seja, todas as atividades elas vão ter um grau de participação de cada um. Então existem atividades que você vai ter uma maior participação do sistema aeróbico, por exemplo, e outras atividades você vai ter uma menor participação do sistema aeróbico e maior participação do sistema anaeróbico. Agora, essa questão, por exemplo, do aeróbico, muitas vezes a gente melhora a capacidade cardiorrespiratória ou melhora essa função do sistema oxidativo utilizando as vias anaeróbicas, ou seja, por exemplo, os treinamentos de alta intensidade. Então a gente consegue, por exemplo, melhorar o seu VO2 máximo, por exemplo, que é o volume de oxigênio, através de atividades anaeróbicas de alta intensidade, por exemplo. Então, muitas vezes a gente usa esse termo aeróbico, e por isso que eu coloquei entre aspas, porque muitas vezes a gente vai melhorar essa capacidade aeróbica, essa capacidade cardiorrespiratória, utilizando as vias anaeróbicas. Inclusive, muitas vezes para isso a gente treina nos limiares, que a gente chama de limiares anaeróbicos. Esse é um ponto bem interessante. E outro ponto também bem interessante é que existem vários estudos que mostram que, por exemplo, através do treinamento resistido, a gente também consegue aumentar o volume de oxigênio, ou seja, a gente aumenta também o VO2 através da musculação. Então, muitas vezes, a gente melhora essa função cardiorrespiratória também realizando a musculação. Por isso que eu coloquei esse aeróbico entre aspas. Na verdade, seria melhor a gente chamar de treinamento cardiorrespiratório, por exemplo. Tá? Porque ali a gente não está melhorando somente a função do sistema oxidativo, a gente está melhorando também as outras vias, as vias anaeróbicas, e muitas vezes a gente vai utilizar as vias anaeróbicas para melhorar essa função cardiorrespiratória. Tá? Esse é um ponto importantíssimo. Agora, outro ponto em relação à ordem, o que eu disse para vocês naquela postagem é que para indivíduos iniciantes não faz diferença. É um indivíduo que vai treinar com baixo volume, é um indivíduo que vai treinar com baixa intensidade, é um indivíduo que tem um lastro ainda de adaptação muito grande, então vai pela preferência dele. Se ele prefere fazer esteirante, ele faz a esteirante. Se ele preferir fazer a esteira depois, ele faz depois. Agora, quando esse indivíduo começa a ficar bem treinado, aí já é um ponto que a gente também tem que levar em consideração, e o ideal seria priorizar o que seria o objetivo principal dele. Então, por exemplo, e até mesmo afastar as sessões se fosse possível. Então, por exemplo, se você não tem como separar o cardiorrespiratório do treinamento resistido, por exemplo, o ideal é que você fizesse antes o que fosse prioridade. Então, se a prioridade dele, por exemplo, se fosse a parte cardiorrespiratória, ele faria essa parte antes. Só que provavelmente teria prejuízo de força e de potência na parte do treinamento resistido. Tá? Então, se, por exemplo, a força e a potência, por exemplo, a força potente for a prioridade, o ideal é que você realize o treinamento resistido antes. Então, você vai pensar dessa forma: o que é prioridade, e sabendo que se a prioridade, por exemplo, for o cardiorrespiratório, fazendo o treinamento resistido depois, você pode ter sim uma deficiência de produção de força e deficiência de força potente, por exemplo. Tá? E, se possível, se for uma pessoa que treina aí por objetivos
maiores, né, se for algum atleta, por exemplo, se puder separar as sessões, seria mais interessante. Então, realizar o treinamento resistido num dia, treinamento cardiorrespiratório no outro, mas a gente sabe que essa questão também de separar e de disponibilidade é um pouquinho mais complicado. Tá? Então, vamos lá, olha só. Para indivíduos iniciantes, não vai fazer tanta diferença, porque tem um lastro de adaptação muito grande e também o volume e intensidade desse treino geralmente é muito baixo. Então são pessoas que muitas vezes estão aprendendo ainda a executar o exercício, são pessoas ainda que estão ali aprendendo as questões relacionadas com a academia, com o treinamento, então não vai fazer tanta diferença. Agora, o indivíduo treinado, a história já é outra, principalmente se for uma pessoa que está buscando performance. E aí eu digo para vocês, a ordem pode influenciar em algumas questões e pode influenciar no rendimento. Então o ideal seria você realizar o que é prioridade para você antes. Tá? E dentro de todo esse contexto, o que mais seria prejudicado seria a produção de força e a produção de força potente. Tá bom? E aí tem que pensar nisso, tem que ajustar direitinho essa semana de treinamento para não concorrer e não prejudicar o desenvolvimento das suas capacidades.